lá na frente. Por favor, 33. Avaliação do curso técnico concluído. O ótimo, verdinho, 32%, e o bom, 55%. 87% entre ótimo e bom. Próximo slide. 34. Avaliação teórica, né, dos conhecimentos teóricos. Observem, isso é interessante quando a gente for de teórico a prático, para a gente observar, 29% consideraram ótimo, e o azulzinho mais escuro, 58%. 60% com 30%, cerca de 90%, mas 89% precisamente. Agora, a formação na prática. Observem o gráfico. Ótimo, 21%. Bom, 45%. 66%, se não me engano, a somatória dos dois. Vejam a diferença entre o que eles consideram como bom e ótimo na teoria, da formação teórica e formação prática. E o 36%, avaliação da qualificação dos professores. 46% ótimo e bom, 44%, cerca de 90% considera a formação dos professores muito boa. Enfim, o último gráfico que eu queria mostrar, a expectativa em relação ao curso. Superou as expectativas, 20% aproximadamente, e atendeu as expectativas, 70% aproximadamente. Pode retirar os gráficos. Então, o que a gente observa, o que a gente tira de conclusão nessa pesquisa, de uma maneira geral? É que essa história construída nessa rede ao longo desses 100 anos, para alguns, né, as 19 mais especificamente, mas a gente está considerando para todo mundo, é uma história construída de credibilidade. Então, quando o professor Eliezer ontem colocava de que hoje a fila de parlamentares é de 3-1 da CETEC em relação à CESU, né, isso não me causa estranheza. Por quê? Porque foi um trabalho silencioso ao longo desse centenário. Essa identidade cultural, ela se construiu a partir de quê? A partir desse trabalho laborioso e de contato direto com o estudante. Se estabeleceu uma relação de proximidade com o estudante e com a sociedade como um todo. Né? No passado, do início desse processo que hoje nós estamos comemorando 100 anos, eram os desvalidos da sorte. Então, a sociedade precisava de alguma coisa, a gente entendia, ou pelo menos os governos entendiam. Mas sempre houve uma relação direta entre essa oferta, né, de educação profissional e o momento histórico, político e, obviamente, o momento econômico do país. Pegar o início do século passado, início do século XX, as escolas técnicas, vamos falar uma coisa mais próxima, década de 60, década de 70, o chamado tecnicismo, isso perpassava, inclusive, pelas nossas políticas de educação. Quem que não lembra da 5692, etc. Não vou entrar nesses detalhes, estou só dando pontos para reflexão. Então, essa relação, né, de proximidade e de pertencimento a essa sociedade é que construiu essa identidade cultural. E aí, exatamente avançando nessa perspectiva, a gente chega ao século XXI, nos deparamos com incertezas de diversas ordens, emergências, fruto do desenvolvimento científico e tecnológico, nos trazem um novo desafio educacional. Não basta saber aprender. É preciso saber conhecer e, principalmente, saber ser. Está lá nos documentos da ONU, da Unesco especificamente, né? E hoje, inclusive, aprender a empreender, que essa é uma outra discussão que eu não vou nem entrar nesse mérito agora, pode se dar para o debate. A credibilidade que construímos ao longo de uma centena de anos está posta em xeque à medida que a formação integral do sujeito existe uma prática pedagógica, bem como uma gestão educacional de caráter laico, respeitando a diversidade cultural em todas as suas formas, e, principalmente, que encare o aluno como sujeito e não como objeto do conhecimento. Né? O aluno que já, no passado, foi muito interessante, recentemente, a gente fez uma reinauguração de um prédio no Rio Grande do Norte, Natal especificamente, que funcionou durante muito tempo, a Escola de Aprendizes e Artífices, depois a Escola Industrial, depois a Escola Técnica Industrial. E eu, conversando com alguns ex-alunos de lá, senhores de 70, quase 80 anos, eles falando sobre traquinagens que eles faziam enquanto estudantes. Né? Ou seja,
não é muito diferente de hoje, que a gente às vezes reclama dos nossos alunos e que são inquietos. É da formação desse aluno, é da constituição desse aluno, do sujeito ser inquieto, ser irreverente. E muitas vezes nós tentamos tolhi-lo desse processo. E aí onde eu estou resgatando isso para chegar lá na frente, de que nós às vezes não aproveitamos essa inquietude, essa irreverência para fazer com que os nossos projetos de extensão, de pesquisa, tenham um outro patamar de relação. E aí a pergunta que eu faço, né, que eu coloco aqui, é o seguinte: essa pedagogia de saber aproveitar essa potencialidade, a gente aprendeu a fazer isso na academia? Como é que nós vamos construir isso? São questões que a gente precisa resolver rapidamente. Porque o que a gente está vendo nesses processos de seleção, e eu tenho acompanhado, tenho sido inclusive presidente de comissão de concurso, né, que tem se buscado supervalorizar, e aí é uma provocação mesmo que eu faço, né, os doutores. E a gente, às vezes, tem umas situações que pegam os colegas que chegam com doutorado, recém-formados, e não querem nem dar aula no curso técnico. Mas isso é só para a gente provocar.